Olá a todos e a todas. Bem, retomando a fala dos vídeos anteriores, podemos concluir que, nesta época de isolamento social, vários paradigmas foram sendo quebrados em todos os segmentos da sociedade. Na área dos serviços, casas se transformaram em escritórios. E, para garantir um emprego, o trabalhador teve que aprender ou desenvolver novas formas para desempenhar suas atividades. Assim, outras palavras são inseridas no nosso vocabulário, como home office, teletrabalho, telemedicina, entre outras. E quem não domina a tecnologia foi excluído deste mercado. Na área educacional, vivenciamos a ascensão da modalidade de educação à distância, a EAD, que passa a ser adotada em todos os níveis de ensino, da educação básica ao ensino superior, e novas palavras passam a fazer parte do dia a dia dos educadores. Plataforma, videoconferência, reuniões online, aulas online, entre outras. A educação à distância me encanta enquanto possibilidade de acesso ao ensino, ao saber sistematizado e à promoção social. Entretanto, é inegável de que ela representa um grande desafio na construção de novos paradigmas educacionais, já que na EAD, o aluno deve ser um autoaprendiz e portador de autonomia na construção do processo de ensino e aprendizagem. As diferenças sociais ficam mais perceptíveis, pois enquanto os alunos das instituições particulares tinham à sua disposição as tecnologias para acessar a informação, os oriundos de escolas públicas, raros são aqueles que têm à sua disposição computadores e a internet. Um aspecto que eu considero favorável ao isolamento social foi o estreitamento das relações familiares em todos os âmbitos, especialmente as crianças que ficaram felizes por ter mais tempo com seus pais em casa. Já no que diz respeito à educação, os pais tiveram que aprender para poder ensinar, encontrar novas formas de despertar o interesse das crianças sem entediá-las. Novos termos foram reavivados neste período, como criatividade, reinvenção, reaproximação, entre outros. Neste período em que cabe aos pais a responsabilidade de realizar as atividades escolares com os seus filhos, as escolas e os profissionais de educação, especialmente os professores, são vistos sob um novo olhar. Houve-se alguns relatos de que não tem sido fácil essa tarefa por várias razões, tais como o desconhecimento de conteúdo. Quando estudou, aprendeu de forma diferente.
metodologias inadequadas de que não despertam o interesse da criança, a falta de paciência para ensinar, dentre outras. E ressaltam a importância da valorização do professor na mediação do conhecimento. Outra coisa que percebi neste período de Covid-19 é que as crianças se adaptam mais facilmente às adversidades, por meio de musiquinhas. Aprende e ensina aos adultos de que um abraço e um aperto de mão podem ser cruciais neste momento. A pesquisa e testagem de novas estratégias educacionais de forma participativa e contextualizada, apoiadas por políticas públicas, subsídios, capacitação profissional e garantia de acesso igualitário aos estudantes. São caminhos fundamentais para o presente e para o futuro da educação e que agora surgem de forma ainda mais incisiva devido à pandemia do Covid-19. É preciso reduzir de forma urgente as desigualdades educacionais, que cada vez mais acentuadas se agravaram neste período desafiador. Veremos esse resultado refletido, provavelmente, nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o mais conhecido e chamado como Enem, e nos vestibulares, quanto nas universidades públicas brasileiras. O momento atual pode se configurar em uma onda de desigualdade ao longo dos próximos anos. Apesar disso, talvez um dos aspectos mais relevantes sejam a resiliência, a persistência e o idealismo do educador brasileiro, que se mostra pronto e disposto a desempenhar seu papel com coragem e otimismo, mesmo frente a desafios que muitas vezes estão fora do seu controle imediato. O ano de 2020 tem se mostrado ímpar na história devido à pandemia, com a interrupção das atividades acadêmicas presenciais no Brasil em março de 2020, e com o início das aulas online, as instituições de ensino superior se viram diante de um processo novo, dependente de internet, de ambientes virtuais, de aprendizagem e de plataformas de aulas remotas. Deu para perceber que na maioria delas a infraestrutura existente não estava adequada para a mudança exigida. Seus docentes imediatamente se viram do outro lado da tela, ministrando suas disciplinas, diante de seus alunos que estivessem 100% preparados para esta nova sala de aula. Este período provocou muita mudança na área educacional. Levou à reflexão sobre a qualidade das aulas, o papel docente, o relacionamento com os colegas e a adaptação ao novo ambiente virtual. Foi possível identificar diferentes posicionamentos e vislumbrar alguns diferentes caminhos, com os investimentos visando transformar o momento atual em oportunidade de melhoria nos processos de ensino e aprendizagem da educação brasileira.
A pandemia chegou e forçou uma transformação imediata. Como? Você entraria em um avião sem pilotos? Ou seja, controlado e pilotado por uma central tecnológica? Em terra e por um supercomputador? Estamos diante de uma encruzilhada que poderá gerar mudanças na educação e tentar entender um pouco mais do que será o futuro da educação. Já no primeiro semestre de 2020, provocou uma transformação significativa nos processos de ensino e aprendizagem. As instituições de ensino superior apresentavam diferentes posicionamentos, estratégias, algumas em função da religião em que se situam, outras com um grau mais avançado de tecnologia instalada, outras ainda com uma postura mais tradicional. Produziram diferentes reações perante a pandemia. Ao isolamento e à continuidade das aulas em 2020, algumas instituições de ensino simplesmente transferiram as aulas presenciais para as apresentações online de PowerPoint, transferindo somente o modelo presencial para a aula mediada por tecnologias. Outras conseguiram utilizar-se de tecnologias disponíveis e adaptaram seus processos de ensino e aprendizagem para implantar uma estratégia apoiada na plataforma e no ambiente virtual de aprendizagem, com docentes capacitados e preparados para utilizar ferramentas mais adequadas para a aprendizagem mais ativa. A reflexão que a educação pode fazer em tempos de pandemia, como já dissemos, nos mostra a necessidade de reflexão contínua sobre meios para assegurar o direito à saúde e à vida de todos os membros da comunidade escolar. No entanto, colocar os demais direitos em risco. A reflexão que a educação pode fazer em tempos de pandemia. No entanto, as dúvidas e a preocupação em como apoiar os estudantes faz com que o estresse dos professores se acumule diante de tantas possibilidades anunciadas. Nem sempre propostas como conhecimento real do que ocorre no chão das escolas ou firmadas em concepções educacionais sólidas, vindo as númeras e miraculosas soluções apontadas confundir mais do que esclarecer. Muitos profissionais de educação terão histórias para contar sobre as estratégias imaginadas ou desenvolvidas durante este período. Certamente, você conhece um professor que já pensou ou testou possíveis estratégias? Porém, considerando que, ao se tratar de educação, estamos falando da necessidade de prestar atenção no impacto da interrupção prolongada dos estudos. Temos que prestar atenção ao fato de que ocorre perda de aprendizagens ao longo da suspensão das atividades letivas, principalmente aos estudantes de menor renda, e nas condições variadas a que os estudantes estão submetidos. Diferenças entre os alunos em relação ao apoio das famílias,
se podem ou não dar apoio no processo de ensino e aprendizagem. Diferenças na capacidade de cada escola de apoiar a aprendizagem dos estudantes remotamente. Diferenças entre os estudantes em relação à motivação para os estudos. Diferenças nas habilidades para aprender com apoio de recursos das tecnologias. Mas a diferença não é um fator que limita, pois a troca de saberes pode ajudar na elaboração de respostas educacionais eficazes. Aí está a força da cooperação e a troca de conhecimentos sobre o que as escolas e os professores estão fazendo para promover oportunidades educacionais a milhares de crianças e jovens afastados dos bancos escolares. Não podemos esquecer que nem todos os municípios apresentam estrutura técnica e financeira compatíveis às necessidades. Em um texto escrito por Andreas Schleider, diretor da área de educação, e por Fernando Reimers, professor de educação de Harvard, baseado em um documento guia elaborado com a consulta a 98 países. Eles descrevem algumas estratégias a serem tomadas pelos sistemas de educação diante da pandemia. Eles sugerem ações passíveis de desenvolvimento, visando a diminuir o impacto da pandemia no setor educacional. Eles sugerem 15 medidas aos municípios, o que vou ler para vocês. Estabelecer um comitê gestor com representação de segmentos que trazem perspectivas importantes e diversificadas para elaborar e desenvolver um plano para a promoção de oportunidades educacionais durante a pandemia. Desenvolver um cronograma e meios para uma comunicação segura, frequente e regular entre os membros do comitê, durante o período em que o distanciamento social estará em vigor. Estabelecer princípios para orientar a estratégia, com vistas a fornecer parâmetros e estabelecer foco para as iniciativas a serem realizadas. Estabelecer mecanismos de cooperação com os órgãos de saúde pública, para que as ações de educação estejam em sintonia e ajudem a avançar os objetivos e estratégias de contenção da pandemia. Reelaborar continuamente o calendário escolar, reduzindo o impacto sobre estudantes e professores. Definir claramente os papéis e expectativas dos professores para orientar e apoiar eficazmente a aprendizagem dos alunos na nova situação. Redefinir os objetivos curriculares e o que deve ser aprendido durante o período de distanciamento social. Elaborar um plano de ensino para o período de instrução presencial e remota. Propor soluções para a recuperação do tempo de aprendizado depois que o período de distanciamento social terminar. Realizar após o fim do período do distanciamento social o censo tecnológico da comunidade escolar
para a averiguação da efetiva disponibilidade de dispositivos e conectividade. Identificar meios de garantir os recursos necessários para fornecer dispositivos e conectividade aos estudantes de baixa renda e professores. Promover a formação continuada dos professores para orientar e apoiar a aprendizagem autodirigida dos alunos e o uso das tecnologias informacionais. Criar um site para comunicação com professores, alunos e pais sobre os objetivos curriculares, estratégias e sugestões de atividades e recursos adicionais. Se uma estratégia de educação online não for viável, desenvolver meios alternativos de ensino como programas de TV, DVD, podcasts, transmissões de rádio e pacotes de aprendizagem, seja em formato digital ou em papel. Cada escola deve desenvolver um plano de continuidade de operações. Baseado nessas sugestões descritas e analisando o cenário social mais amplo, podemos ver que nem todos os municípios estão comprometidos com o bem do coletivo. Não são todos os municípios que colaboram para a elaboração de proposições que efetivamente respeitem os direitos humanos. Assim, se a pandemia não reduz a responsabilidade das autoridades públicas a optar entre salvar vidas ou a economia, também não reduz a opção entre fazer ou não uso de tecnologias de informação. Evidências apontam que os sistemas educacionais não estão preparados para oferecer à maioria dos estudantes oportunidades de aprendizagem online. As escolas não apresentam condições tecnológicas. Os professores não estão suficientemente seguros em promover o aprendizado remoto. E os estudantes não têm conectividade ou habilidades para desenvolver a aprendizagem autodirigida. Além de que as plataformas, sistemas e inúmeros outros recursos atualmente disponíveis não estão suficientemente avaliados por pesquisas independentes para saber se cumprem as promessas anunciadas e conseguem promover a efetiva aprendizagem. Diante dessas sugestões e consideradas as incertezas, é certo que a educação e seus profissionais precisam ser respeitados e as soluções não se resolvem com um clique. Então, é importante que se continue a busca por ideias que ajudem a pensar o processo educativo que está sendo desafiado pela pandemia da Covid-19. O trabalho com a educação por anos a fio em todos os níveis da educação brasileira construiu uma rede de aprendizados e inúmeras experiências bem-sucedidas. Neste tempo, aconteceram tantos momentos delicados, mas nenhum, como esse da pandemia,
causada pelo coronavírus e a Covid-19. Ao olhar para a educação, percebe-se que o que mais se ensina nas escolas é a busca das certezas. A partir dessas considerações, é possível entender que a educação da simples transmissão de conteúdos pelo professor e da recepção e assimilação do conteúdo pelo aluno não dá mais conta da realidade ainda desconhecida. E a educação pós-pandemia precisa admitir a incerteza e incluir a incerteza como elemento presente e de grande influência no contexto que apresenta problemas em grande quantidade, mas sempre demandando soluções. Nesse sentido, educar para o incerto inclui ensinar a enfrentar a incerteza, como sugere Morin. Admitir e reconhecer a incerteza inclusa em toda dimensão, nas ações humanas, na natureza e, de modo especial, na construção da ciência. Então, isso inclui aprender, a pensar de modo amplo, adotando estratégia como modo de organização flexível da ação, sem desprezar o uso dos programas para aprender e agir. Ou seja, reconhecer que todo conhecimento é importante com fontes de qualidade, que o planejamento é fundamental, mas deve ser flexível, que seguir passos, métodos pedagógicos é importante, mas não pode se prender cegamente a ele em todo momento. Que conhecer a tecnologia e as possibilidades que ela oferece podem ajudar a atender às diversidades naturais entre os estudantes, mas não é a única saída. Que considerar o ser humano com suas várias dimensões do processo educativo deve extrapolar a transmissão e a recepção do conteúdo, que sejam revistas as concepções de educar, ensinar, aprender, ser professor, ser estudante, entre outras. Assim, a ideia de crise é frutífera. E o desafio de educar para o incerto se tornam instrumentos de avanços qualitativos em direção à construção de um caminho único e, ao mesmo tempo, diverso. Para a educação, que certamente não pode mais retornar à simples transmissão e recepção. Mas como preparar as escolas para quando puderem reabrir? Na próxima fase, na volta às aulas, na retomada de atividades presenciais, deve ser feita com total segurança, mas sempre com o consentimento dos pais, no sentido de ver se os filhos estão com alguns sintomas, como febre, tosse seca, falta de paladar e cansaço, entre outros. Antes disso, sempre identificar os locais de risco nas escolas, nas casas,
como vulnerabilidades e capacidades instaladas dentro do território de ensino. Promover uma eficiente comunicação interna com alunos, professores e funcionários, com os pais e os outros familiares dos alunos, fornecedores em geral, população, entre outros. Nas escolas, sempre continuar com o monitoramento dos alunos para identificar possíveis casos suspeitos de Covid-19. Caso haja alguma suspeita ou confirmação desta criança, deverá ser encaminhada ao hospital com o consentimento dos pais. Sempre garantir as condições de limpeza profissionais e tecnológicas, com o apoio psicológico compatíveis com o momento da pandemia e da pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários. Bem, como nós já sabemos, mas vale relembrar, a transmissão do vírus ocorre através de gotículas ou microgotículas de saliva e secreção nasal, entre outras, projetadas por uma pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e os olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato físico, por objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos, não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos, especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados. Capacidades de algumas adequações das escolas, se caso ainda